Já vou adiantando, está depois de Salmos. Abacuque, capítulo 1. Glória a Deus. Vamos ler Abacuque 1, do 1 ao 4, para iniciar a leitura. Glória a Deus. Aleluia. Vivendo por fé. Né? Vamos por vista. Amém? A palavra do nosso Deus diz assim: a advertência revelada pelo profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça não prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Amém? Senta no teu lugar aí. Se você quiser continuar acompanhando, vamos ficar no profeta Abacuque hoje. Mas eu estava pensando hoje que assim, estudo bíblico é um processo muito importante na nossa formação, né? Porque é uma forma de ler a Bíblia mais técnica assim, né? mais esmiuçada. Nós, a partir do texto, a gente pensa num tema que tiramos dele e nós vamos para a Bíblia interessado nos detalhes do contexto em que aquele texto foi escrito para entender a mensagem que quer nos ensinar, né? O ensino é um pouco, o estudo é um pouco isso. E a gente faz isso sempre que possível, criando pontes com outros textos bíblicos para reforçar e com isso extrair coisas ali para o nosso crescimento como homens e mulheres de Deus, né? Ou entender onde é que esse texto, onde é que esse tema toca a nossa vida, né? Nos dias de hoje, né? O estudo é essa coisa bacana. Então o desafio, portanto, enquanto a gente vai lendo aqui, a gente vai passando, nós vamos nos apossando da revelação da palavra naquilo que ela espera de nós e que a gente sai daqui compreendendo exatamente isso, né? E assim, com essa intenção, né, eu estou ainda na profecia, que já há muitos dias que nós meditamos, nós estamos na profecia, e hoje nós vamos dar uma esmiuçada, hoje não dá tudo, no livro do profeta Abacuque, eu achei que ia fazer num dia, mas me dei conta que não dá. É um texto conhecido, mas a gente conhece em partes, né? A gente conhece alguns fragmentos e a gente fica louvando, porque gente de louvor não tem o que fazer, né? Esse negócio de ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira murche e tal, né? E a gente gosta de louvar esse negócio. Mas nós precisamos entender aqui, esse esforço, entender o contexto todo dele, para a gente se apropriar do que a palavra, de forma completa daquilo que a palavra quer nos dar, né? É um livro pequeno, é um livro de 3 capítulos só, mas é um livro muito completo, é um conjunto, e ele não dá para ser desmembrado, né? As pessoas fazem isso, mas é um todo, né? O texto é um todo, e só entendendo o todo, nós vamos entender a figueira, que vem só lá no final, né? Só quando acaba, vem a tal da figueira. Mas veja, então, é esse nosso desafio. Do que se trata o livro? Bom, na verdade, o livro de Abacuque é um grande diálogo entre o servo de Deus, o profeta e Deus, né? São 3 capítulos de uma grande oração. Depois você pode ler ele, você lê rapidinho. Então, é uma grande oração e como toda boa oração feita com fé, sempre recebe a resposta, né? Quer dizer, nós vamos ver que o profeta fala, ele questiona o Senhor de uma forma ousada até, em alguns momentos até folgado. Ele questiona o Senhor e o Senhor sempre responde a oração do seu servo. Essa é a dinâmica do livro todo, né? Mas antes da gente começar a ler e entrar aqui na oração de Abacuque, vamos entender um pouco o contexto dele. Quem era ele? O contexto que ele viveu. Bom, ele foi contemporâneo de Jeremias, Sofonias também, que é um outro que está aí perto de onde... Jeremias, Abacuque e Sofonias viveram no século VI antes de Cristo, ou seja, mais ou menos 600 anos antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. 600 anos.
Aqui é o momento que ele viveu. E é um período que não foi nada bom para a história do povo de Israel. Um período muito triste, muito ruim. Tanto Jeremias quanto Abacuque viveram em Judá. Judá era o sul do país. E vocês sabem que nós já falamos disso, mas se você não sabe, vou reforçar um pouco, que em dado momento, por causa das barbaridades que fez Salomão e o seu filho Pior, o Israel dividiu em dois reinos. O reino do norte, que a capital era Samaria, e o reino do sul, que era Judá, que a capital era Jerusalém. Então, dividido em dois. Então, Abacuque aqui e Jeremias, eles eram do reino do sul, de Judá. E o sexto século aqui, o momento em que eles estão profetizando, é que depois de séculos de desmandos, de desobediência, séculos de obstinações, de idolatrias, séculos de corrupção, de exploração dos pobres, era uma injustiça crescente, a coisa deu ruim, deu muito ruim. É o momento talvez mais difícil, mais triste da história. A derrocada final de tudo se deu no ano de 587, antes de Cristo, quando veio Nabucodonosor, do norte, babilônico, veio e invadiu tudo e destruiu tudo, e destruiu os muros da cidade, destruiu o templo de Jerusalém, roubou tudo, e levou a elite do país, a elite do sul, ele levou para o cativeiro babilônico, que a gente tanto conhece, que durou 70 anos. Então, é desse período aqui. Porque antes de tudo isso acontecer, antes dessa coisa ruim toda acontecer, adivinha, o Senhor mandou avisar. O Senhor mandou avisar que tudo daria ruim. E o nome disso é misericórdia. Esse é o nome de que se dá, porque Deus é bom demais. E por mais que a gente seja teimoso e vai dar ruim, Deus avisa que vai dar ruim, não se engane, tá bom? Então, a situação do país aqui era a mais injusta possível. E é exatamente isso que Abacuque questiona o Senhor. Hoje nós vamos ter que entender, porque ele não estava, a visão de Abacuque não era muito boa no começo, mas ela se transforma durante o livro. Quero que você entenda o contexto do livro para você ir construindo isso comigo. A maneira dele ver, ele enxergava muito por vista, né? Então, ele questiona, e veja que as suas palavras iniciais são palavras que eu chamaria de inconformadas. Observa, porque ele começa dizendo assim: até quando, Senhor, eu vou clamar com socorro e o Senhor não me responde? Ele está orando, ele está pedindo, ele está... Até quando eu terei que gritar que o que reina nesse país é a violência, sem que o Senhor faça alguma coisa? Por que o Senhor me deixa ver toda essa maldade? Eu só vejo violência e destruição, é luto por todo lado, porque a morte tem reinado, não tem lei, é um país injusto, e a justiça é pervertida, porque os mais fracos são os que mais sofrem, são explorados pelos ímpios. Quer dizer, ele está inconformado, reclamando com Deus, e ele está dizendo: o Senhor não me ouve, o Senhor não faz nada. Parece o Rogério orando, eu sei que ele ora assim na casa dele. Veja, nessa súplica aqui de Abacuque, a gente compreende como é que está a situação de Judá nesse tempo. O tempo que ele esteve vivendo e profetizando. A situação era a pior possível. É o que ele relata aqui nas suas orações. Porque o testemunho da elite do país, dos sacerdotes do templo, o povo da religião, era o pior possível, era muito ruim. Então Abacuque aqui foi ousado. Porque ele questiona o Senhor e pergunta simplesmente: por que o Senhor não faz nada diante dessa miséria toda? É isso que ele diz com todas as letras. Mas como eu disse para você, o problema quando um servo de Deus ora ao Senhor, sabe o que ele recebe de volta? Resposta, né? Que bom isso. E por isso o Senhor responde aos questionamentos dele. E responde o quê? A resposta de Deus foi clara: quem disse que eu não estou vendo? Quem disse que eu não estou fazendo nada, Abacuque? Essa é a resposta do Senhor. Você acha que eu estou vendo toda essa injustiça, essa idolatria, essa corrupção? Você acha que eu não estou vendo isso? Engana-se, meu amigo. Veja o verso 5. Olha o que diz o Senhor. Resposta da oração: olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo que não creriam se a vocês fosse contado. Estou trazendo os babilônicos, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Bom, diante da indignação de Abacuque, da sua oração, do seu pedido de ajuda, o Senhor ouve
e responde lembrando que ele não é indiferente ao mal que se fazia na terra. Deus deixa muito claro, e que ele tinha planos. Aliás, planos, ele diz que deixariam todo mundo atônito, deixariam todo mundo pasmado, a ponto de que se alguém contasse, ninguém acreditaria o que Deus queria fazer, o que Deus iria fazer. O que Deus vai fazer para responder toda a justiça e corrupção que reinava em Judá? Bom, enviaria os babilônicos, uma nação cruel contra o povo de Judá. Bom, esse é um plano realmente, tratando-se de Deus, inesperado, né? Porque os babilônicos eram o império daquele período, um povo poderoso, um povo temido no século VI, eles eram cruéis, segundo todas as narrativas. E a resposta do Senhor, em um primeiro momento, deixou Abacuque muito apreensivo. Por quê? A miséria dentro do seu país era horrível. Mas veja, os babilônicos vindo sobre Judá não era menos ruim, se não era pior. E aí ele fica inconformado, porque o diálogo entre ele e o Senhor é conflituoso. A oração aqui é um embate, é um negócio de que não sei se estou concordando com isso aí não. O profeta está encafifado com a resposta que ele recebeu da sua oração, mas ele no primeiro momento, era muito temente a Deus. E por isso, apesar de continuar contrariado, ele antes de declarar todo o seu inconformismo, ele reconhece a soberania do Senhor. Veja o verso 12, o que ele fala. Deus diz o que ele vai fazer, então. Olha, você pensa que eu não estou vendo, eu estou vendo. E aí ele diz assim, ó, Senhor, tu não é desde a eternidade? Ou seja, o Senhor não é eterno? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designastes essa nação para executar juízo, ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo? O que ele está falando aqui? O Senhor é eterno, o Senhor não morre, mas o Senhor designou essa nação cruel para castigar Israel. Mas Senhor, com todo respeito aqui, não seria prudente o Senhor pensar melhor? Afinal, verso 13, teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que fica calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos que eles? O que está acontecendo? Abacuque não está entendendo os planos de Deus. Deus é tão bom, como assim permitir que uma nação perversa venha do norte? Está certo que o testemunho do povo dele, de Israel, era horrível. O povo só fazia o que não devia. A nação de Israel está uma miséria. Mas ele diz, mas Deus é bom. Ele diz assim, os seus olhos são tão puros que o Senhor não suporta ver o mal e ele não castiga mal com mal. Deus não é assim. Aliás, o profeta questiona, porque se Deus não pode tolerar a maldade, por que tolera esses babilônicos então que são horríveis? Ele questiona Deus na lata. Bom, aqui nós já era bom parar, porque a gente tem umas lições aqui muito importantes que a gente precisa levar. Primeiro, que nós nem sempre entendemos os planos de Deus, né? Para a nossa vida, para esse mundo. Mas é bem importante saber que aquilo que vem de Deus sempre vai ser melhor. Nós precisamos compreender. Se por isso nós precisamos aprender o que Abacuque teve que aprender depois, e ele aprendeu. Nós temos que confiar no Senhor acima de qualquer coisa. Se é de Deus, temos que não render. O problema é que nem sempre a maneira como nós vemos as coisas é como Deus vê. Nós precisamos compreender o Senhor. Abacuque assistia a injustiça reinando em Israel, ok? E na visão dele, Deus não estava nem aí. Na visão dele, Deus era indiferente. O Senhor não se importava com o sofrimento dos inocentes, por exemplo, mas isso não era verdade. Por quê? O Senhor estava vendo, sim. O Senhor sabia, sim. Eu já peço a você que você preste toda atenção e não se engane, meu irmão, minha irmã. Não se engane, porque o Senhor vê toda a injustiça que é cometida nesse mundo. Deus sabe de tudo que acontece. Ele não é simplesmente indiferente como as pessoas pensam, que Deus não existe, porque como é que Ele existe e tenta tanto mal? Não. Mas mesmo enquanto nós estamos aqui, se nós vivemos aqui, não vemos a justiça, a última palavra vai ser do Senhor. Eu quero que você creia nisso. Mesmo que nós vivamos de forma injustiçada, que alguém tenha... Creia, a última palavra vai vir do Senhor. E eu queria dizer isso para você, porque na palavra de Deus, inclusive Jesus conta uma parábola. Você conhece a parábola do rico e do Lázaro? Essa é uma parábola interessante, ela está em Lucas 16, a partir do 19. E Jesus conta uma parábola para dizer uma história de um rico que vivia
no luxo, e um pobre, chamado Lázaro, mendigando na porta do rico, e o rico fazia o quê? Nada. Simplesmente abandonava ele lá na porta dele, passando fome. Depois que morreram os dois, Lázaro vai para o paraíso de Abraão, junto com Abraão, e está lá no paraíso, desfrutando do melhor. E o rico é atormentado na chama. E ele questiona de lá, na ocasião. E Jesus ensina aqui nessa parábola, que os que aqui, que tem tudo, quem tem tudo aqui, mas não se importam com quem não tem nada, ou seja, são injustos, e quem aqui não tem nada, e é injustiçado, tem uma diferença, porque os que aqui já têm tudo, e não se importam com quem não tem nada, já tem aqui o seu galardão de Jesus, já tem aqui a sua recompensa, e quem não tem nada é injustiçado aqui, diante do Senhor, saberá o que é a plena justiça. E eu acho muito interessante isso, porque significa que Deus não é indiferente com a injustiça que acontece aqui. E, sobretudo, que a última palavra será dada por Ele. Eu quero que você tome posse disso. Ele sempre dará a resposta no tempo devido. Esse é o teu Deus. Esse é o Deus que nós servimos. E em muitas situações das nossas vidas, a gente está assim, como Abacuque. Porque a gente acha que Deus não está vendo. Sim ou não? Confessa aí. Sou só eu? Às vezes a gente vê a situação e fala, não é possível que Deus está vendo esse negócio, né? E a gente acha que Ele não está vendo aqui, ou a gente busca o Senhor, mas parece que não está acontecendo nada, não é assim ou não? O Cássio ficou orando, quantos anos, Cássio? Deus, você não está vendo que eu estou precisando da minha amada? E a gente acha que não está acontecendo nada. Abacuque questiona exatamente isso. Mas, queridos, entenda uma coisa, quando o assunto é o Senhor, as coisas vão acontecer, mas é na perspectiva dEle e não na nossa. E a gente vai orar ao Senhor sempre com a nossa perspectiva e fica essa frustração. Fica essa coisa. Eu até li o testemunho outro dia de uma moça que faz esse negócio de Deus, desisti, virei até porque eu busquei em Deus, busquei e não tive resposta nenhuma. Porque ela buscou na perspectiva dela. E é o problema de Abacuque aqui, que nós temos que entender. Até o final dessa leitura nós vamos entender o que o profeta teve que entender. Independente da situação, independente do que nós estamos vendo com nossos olhos, Ele é Deus e a Ele cabe a palavra final de tudo. Não importa como esteja a vida, não importa, a Ele cabe e Deus vai dar a resposta final. É a maneira de ver a vida que é o problema, percebe? E eu vou desafiar você naquilo que Paulo disse, nós não vivemos por vista, eu estou vendo a miséria, a injustiça, eu estou vendo a maldade, você não vive por isso, Abacuque, você vive por fé. Essa é a construção do livro, eu quero que seja tua também, em nome de Jesus, amém? Então veja, mesmo quando parece que nada acontece, eu queria que você tivesse já essa coisa como certa. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, creia, Deus está agindo. Às vezes não enxerga, mas Deus está agindo, meu irmão. E aqui é a questão de Abacuque. Abacuque questionou o silêncio de Deus. Mas o Senhor falou, mas eu estou trabalhando. Calma. Você vai entender isso. E pode estar certo também de uma coisa, meu irmão. Os planos de Deus são sempre maiores que os nossos. A gente não tem paciência para esperar, mas eles são. Os pensamentos de Deus, diz a ele, são muito mais altos do que o nosso. E por ser maiores e mais altos, é por isso que a gente não entende. A gente não gosta de esperar. A gente não compreende o Senhor, a gente desespera. A gente fica folgado com Deus. Normalmente, pela nossa ansiedade, pela nossa lógica, o normal, que pode até, sei lá, não fazer sentido. Mas entenda, Deus é a própria fonte de todo sentido, e por isso mesmo que algo de ruim aconteça, pode acontecer algo que a gente não esperava, é ruim, Deus pode ter permitido, mas entenda uma coisa, Deus pode ser tudo menos injusto, isso tem uma finalidade, isso tem uma razão, Deus jamais será injusto. Abacuque está meio acusando Deus de compactuar com a injustiça. Como assim? Deus? Não, ele vai ter que entender que não. Observe que o mal, visto que viria sobre o povo de Israel, não era porque Deus estava maquinando mal contra o povo, muito pelo contrário, longe disso, mas viria porque o povo de Israel era obstinado, estava vivendo um momento desobediente, injusto, com os mais vulneráveis, era um povo que estava rendido à maldade. Agora, veja, como são perspectivas, maneiras de pensar, como são, tempos diferentes, nós vamos ficar talvez como ficou, Deus disse que Abacuque ficaria, talvez surpresos com aquilo que Deus faz, sabe? Às vezes não é aquilo que a gente espera,
Deus nos surpreende, sim. Se alguém nos disser antes, talvez a gente nem acredite, ele falou. Abacuque esperava que Deus simplesmente descesse do céu numa carruagem de fogo e fizesse justiça na terra. Mas não é assim que Deus age. Aliás, eu fico pensando assim, quantos momentos você não quis que fosse assim, né? Que Deus jogasse um raio na cabeça daquele miserável, né? Mas não é assim que Deus faz. Deus tem as suas formas, querido, em nome de Jesus. Às vezes a gente se esquece que Deus é Espírito, né? A gente não toma... Deus é Espírito e assim, em muitas situações, nós vemos as pessoas sofrendo, em muitas situações a gente sofre, mas isso não é castigo de Deus, isso é consequência das nossas próprias escolhas. Deus não estava castigando o seu povo ia sofrer e havia um mal sobre eles, porque eles não obedeciam ao Senhor. É consequência, o mal vindo sobre o mal. Presta atenção, Abacuque tinha dificuldade de entender isso. Aliás, o povo do Antigo Testamento, o povo que escreveu o Antigo Testamento, tinha uma certa dificuldade. Por quê? A forma como eles viam as coisas dando tudo errado, é porque esse Deus é vingativo. Eles pensavam isso. A Bíblia no Antigo Testamento é escrita nessa perspectiva, de morte, de vingança, de Deus que manda matar, de Deus que pesa a mão, Deus que é fogo. Só que eu queria dizer para você, Deus não precisa pesar a mão. Não tem necessidade, a gente se enrola mesmo, nós conseguimos nos enrolar. O povo de Israel aqui estava enrolado nos seus próprios pecados, e aí adivinha, o mal veio sobre eles. E Abacuque aqui queria um livramento imediato, mas Deus, presta atenção, Deus não age como a gente quer. Isso é um problema de Abacuque, é um problema meu e teu. Deus não age como nós queremos. E você sabe que isso também acaba me lembrando? Que nem sempre nós recebemos aquilo que nós pedimos, do jeito que nós pedimos e no tempo que nós pedimos. Nem sempre, aliás, na maioria das vezes. Mas eu queria dizer para você, esteja tranquilo sobre mais uma coisa. Ele sempre dará o que nós precisamos. Essa é a verdade que Abacuque vai reconhecer no final da sua oração. Eu pedi, eu reclamei, eu me indignei, eu murmurei, mas eu não estava entendendo o Senhor. E aí a oração final dele, o final da sua oração, que entra no negócio da figueira, em função disso, percebe? Aí que nós vamos ter que entender. Aliás, outra questão importante a ser dita aqui, inclusive, é que o propósito da oração não é obter aquilo que a gente deseja. A oração não serve para isso. Abacuque está querendo aqui, mas não é isso. Nós temos que aprender, e oramos para isso, a desejar aquilo que o Senhor tem para nós. Porque Deus não responde a oração dos nossos desejos. Deus responde a oração quando nós desejamos aquilo que o Senhor prepara e tem para cada um de nós. Nós temos que construir isso. Diante do questionamento aqui do profeta, o Senhor responde: não se preocupe, Abacuque, porque toda injustiça que está sendo praticada dentro de Israel não ficará sem resposta. E o povo babilônico que virá sobre eles também não é melhor do que eles. E eles também receberão a recompensa dos seus pecados. É isso que o Senhor responde para ele. Os dois receberão. A resposta do mal vem sobre todo mundo que pratica o mal, independente de quem seja. Quem semeia mal, come mal, colhe mal. Não tem jeito. É meio semeadura e colheita. Então o profeta aqui exalta o Senhor, mas questiona, porque qual é o seu inconformismo? Como é que Deus, que tem olhos tão puros a ponto de não conseguir contemplar o mal, Deus não consegue ver o mal, que Deus não consegue tolerar a maldade, pode ver um povo tão mau, castigar esses maldosos que estão aqui no meu país, como? Agora, depois de muito questionar, veja o capítulo 2, verso 1. Depois dele muito questionar, ele fala assim, ele questiona, ele fala, ele pergunta, ele fala: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Capítulo 2, verso 1. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Folgado, né? Veja, em primeiro lugar, ele questiona o Senhor, porque a maldade e a injustiça reinavam sobre Israel e Deus não fazia nada. O Senhor responde que ele está vendo tudo sim, e ele vai fazer, ele vai dar resposta a isso e tal. Abacuque continua questionando o Senhor, porque ele não concorda com a resposta de Deus. O povo merece castigo, mas não precisa ser tão pesado assim, né? Porque depois que ele questiona, ele fala o quê? Eu vou ficar aqui de sentinela e vou esperar ver o que ele vai me dizer agora. Quero ver qual é a resposta dele, eu quero ver a resposta que ele vai me dar. E adivinha, mais uma vez, Deus responde. Capítulo 2, verso 2. Então o Senhor respondeu a Abacuque: escreva claramente a visão que eu vou te dar em tabuinhas. Esse diálogo é sempre em visões, tá? Deus é espírito, ele fala em visão, né? Escreva a visão em tabuinhas
para que se leia facilmente, seja compreensível, né? Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, Abacuque, porque ela certamente virá e não atrasará. Escreva o que eu vou lhe dizer com toda clareza, para que você saiba quem está falando com você. Às vezes as pessoas assim, não gostam que a gente escreva, porque a gente diz, depois muda de ideia, né? Muda de opinião. Então, não escreve o que eu falo. Mas com o Senhor não é assim, não. Pode escrever, porque eu estou dizendo e vai acontecer, eu cumpro. Por quê? Porque tudo que eu tenho para te dizer, as minhas promessas, as minhas palavras, têm um tempo designado, diz o Senhor. Tem um tempo designado. A promessa fala do momento que vai acontecer lá no fim. É um fim designado, mas ela não falha nunca. Nunca falha, diz o Senhor. Eu não sei se você crê nisso. Agora observa aqui. Para você que está ansioso, Abacuque, talvez pareça que ela demore. Mas qual é o conselho do Senhor? Mas espere o tempo designado. Tem alguém ansioso aqui nessa noite? Esperando algo de Deus que não acontece? Espere o tempo designado, porque com toda certeza ela virá e ela não se atrasará. Meu irmão, Deus nunca falha. Na minha vida Ele nunca falhou, Ele não falha. E as promessas que Ele faz, presta atenção, tem um tempo designado para acontecer. Qual é o tempo designado para acontecer? O que o Senhor prometeu que Ele vai fazer, Ele vai fazer. O que Ele disse que aconteceria, acontecerá. Mas no tempo determinado por Ele, não no tempo da nossa ansiedade. Aquilo que o Senhor prometeu é para quando chegar o momento em que Ele designou, o momento ideal. Deus sempre manda no momento certo, no momento adequado. É no momento que Ele designou. As suas promessas nunca falham, jamais. Qual é o nosso drama? O nosso drama é que a gente vive por vista, e aí a gente olha, e a situação em volta não está boa, e está injusto, e a gente quer resposta de Deus, e a gente quer resposta quando? E na hora, e não só na hora, mas aquilo que a gente quer de resposta. Sim ou não? Abacuque queria uma resposta, no seu tempo, e do jeito que ele achava certo, e ainda questionando o Senhor. Questionando o Senhor, e o Senhor falou, vou ficar aqui de sentinela, esperando o que Ele tem para dizer para mim. Vou ver a resposta que Deus tem para dar para a minha queixa. Muito comum isso, né, na vida das pessoas. É comum, mas me diga uma coisa, isso é meio arrogante, sim ou não? Como assim? Quem somos nós para questionar o Senhor e achar que Deus tem obrigação de nos responder no nosso tempo e pior, responder o que nós queremos ouvir? Aliás, eu acho que Deus responde sim, mas responde por pura misericórdia, né? Esse questionamento dele, então eu quero que você tome posse da resposta que o Senhor deu a Abacuque, e entenda que se o Senhor disse que faria, Ele vai fazer, Ele fará. Eu quero que você compreenda isso, mas vai fazer no tempo designado por Ele. Tem algo que nós precisamos entender aqui quando o assunto é Deus, é que Deus é fiel. Compreenda, Deus é fiel, e por isso, se Ele disse, pode esperar, porque se Ele disse, vai acontecer. Isso você não precisa ter dúvida. A gente vai achar que está demorando, mas a palavra aqui nos garante hoje, e ela nos pede, ainda que demore, espere. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Você crê nisso? É tão importante isso, é tão bonito isso. Deus nunca vem no nosso tempo, mas também nunca se atrasa. Não é do jeito. Deus sempre vem no tempo certo. Qual é o tempo certo? Qual é o tempo que Ele vai? Qual é o tempo certo? O tempo designado por Ele, amém? O tempo que Ele acha, Ele sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que vai acontecer amanhã, depois, daqui a 10 anos. Ele sabe, então o tempo é o dele, nós temos que saber aguardar isso, em nome de Jesus. Ainda que a resposta não seja o que a gente queira ouvir, ainda pareça que está demorando, o conselho é, espere, calma. Eu conheço pessoas que esperaram no Senhor, né? Esperei pacientemente no Senhor, e Ele me respondeu sim ou não. Quem espera no Senhor sabe que Ele responde, sabe ou não sabe? Ele sempre responde, ainda que demore. Por quê? Porque o Senhor é fiel e Ele não falha. O Senhor sempre virá e Ele diz, e não se atrasará. No momento exato, perfeito, Deus vem com a resposta, e a resposta que nós precisamos, na hora que nós precisamos, em nome de Jesus. Abacuque precisava entender isso, e assim,
ele estava ouvindo o Senhor, continuou ouvindo o Senhor falando com ele. O Senhor falou, escreva, Abacuque, para você não se esquecer. Verso 4, Deus fala uma coisa muito importante. Ele diz assim, ó, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Tem dois personagens aqui, um ímpio e um justo. O ímpio é arrogante e envaidecido, não é bom, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Veja, se Deus é a fonte de toda justiça, se Deus é fiel, adivinha como nós alcançaremos a justiça de Deus? Aliás, a Dai falou aqui semana passada sobre justiça, né? Como é que nós alcançaremos a justiça de Deus? Como? Sendo vistos como Ele, justos. Ele vai nos ver como justos se a gente for como Ele, fiel. É na nossa fidelidade que está a nossa justiça. A gente tem que compreender isso diante do Senhor. Fidelidade é a mínima medida de um relacionamento com Deus. Veja, sem justiça, nós não podemos dizer que Deus é conosco, porque Ele não é. Se em nós não for visto a justiça de Deus, não tem Deus na nossa vida, esquece isso. O que Deus espera de nós, é exatamente aquilo que Jesus veio trazer na terra, o quê? A justiça do reino de Deus. Jesus veio para isso, para fazer justiça, a justiça do reino de Deus, foi isso que Ele veio trazer na terra. E só sendo justos, nós poderemos contar com o Senhor ao nosso lado. Se é injusto, esquece Deus, não tem Deus nesse negócio. O povo de Israel viveu um momento de profunda injustiça. Segundo Abacuque aqui, a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Esse é o momento do povo. Em situações de injustiça, a ausência de Deus é certa, Deus não habita no meio desse povo. Isso é um fato. E por isso a medida mínima para nós contarmos com o Senhor conosco na nossa vida, no nosso lar, é nós buscarmos a justiça do reino de Deus. Veja como se envolver com isso é importante, aliás, é fundamental. Por isso é que a primeira coisa que se espera de um povo que quer fazer parte da família do Senhor é que ele seja justificado. Nós somos família de Deus, nós somos filhos e filhas de Deus, né? Mas tem um processo nisso, né? Como é que nós começamos tudo isso? Sendo justificados. Quando é que a gente é justificado? Quando? Quando a gente vem para a igreja, a gente ouve a palavra e a gente confessa o Senhor. A gente confessa o quê? Que nós somos pecadores. Você tem que entender por que nós temos que fazer isso. Porque nós somos pecadores e nós não somos justos. Se você não reconhece e não confessa com a tua boca que você é pecador e em você não há justiça, porque justiça só há nele, não tem justificativa. Nós não somos justificados. Deus não age na nossa vida. Como é que começa um processo de conversão? Sendo justificados. Você vem na igreja, você confessa com a tua boca que Ele é o Senhor, você é pecador, e você depende dEle, porque Ele é suficiente na tua vida, e Ele é suficiente, o único para nos salvar, e não é a nossa fajuta justiça humana, mas é Jesus. Isso é um processo de justificação, percebe? Assim nós nos tornamos justos diante de Deus. Como? Reconhecendo que não há justiça em nós, que nós somos pecadores, e que Ele, Jesus, é tudo que nós precisamos dEle governando a nossa vida, porque justo é só Ele. Esse é o processo. Portanto, o que nos move nessa vida é a fé. Por quê? Porque só crendo que Jesus fez justiça no nosso lugar, só crendo que com Jesus nós nos reconciliamos de novo com Deus, nós vamos ser considerados justos diante de Deus. O justo vive pela sua fidelidade, mas nós temos que ser justos. Como? Sendo justificados. Como? Declarando com a nossa boca que nós somos pecadores, que nós não somos justos, que só Jesus Cristo é Senhor da nossa vida. Esse é o processo que nos torna esse justo, porque senão somos ímpios, né? Em Romanos 1,17, Paulo diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Olha isso, as pessoas temem dizer que creem em Deus, a vida é de qualquer jeito, crê em Deus, mas não se rende a Jesus. Vai na igreja, mas não confessa diante de Jesus e não se reconhece como pecador. Essa sua fé é morta, essa sua fé não serve para nada. Porque não basta dizer que crê, precisa confessar e admitir que sem Jesus nós não somos nada, nós somos pecador injusto. Sem Jesus eu não consigo tratar você com justiça. Eu posso ter amado as boas intenções do mundo, a minha boa intenção faz mal para você. Não adianta. Eu te amo.
mas o meu amor não te faz bem, porque não tem justiça própria humana. Eu preciso de Jesus Cristo aqui, porque aí eu vou te amar com amor de verdade, que é o dele, é o único amor de verdade. Eu preciso de Jesus Cristo aqui, para te tratar com a dignidade que você merece, porque só com ele eu consigo te tratar com a dignidade que você merece. Justiça só nele. Se não declara isso, se não confessa isso diante dele, está na igreja perdendo tempo, porque não é justo diante de Deus ainda, em nome de Jesus, amém? Mas quando nós confessamos que nós somos pecadores, que só com ele nós podemos chegar a Deus novamente, nós somos justificados. Então aqui está a medida. Portanto, eu não sou justificado porque eu acho que eu faço tudo certo. Muita gente acha isso, né? Ah, mas eu não faço nada de mal. Para que eu preciso? Já ouviu isso? Ah, eu faço o bem para as pessoas, né? Quer dizer, quando eu digo assim, eu faço tudo certo, de quem é a justiça? Tem justiça em mim? Nenhuma, meu irmão. Esse negócio de dizer, isso é pura arrogância humana. Isso não existe, no ser humano não existe essa coisa boa. Sabe o jovem rico que a gente viu outro dia? Mestre, bom mestre. Eu, assim, eu sou mestre e não sou bom, porque bom é só Deus. Então se você quer ser bom, tem que ter Deus na tua vida, senão não tem. A medida tem que ser dele e não a tua, em nome de Jesus, amém? Então Deus diz a Abacuque que o ímpio está envaidecido, ele é arrogante, mas os seus desejos não são bons. E por isso, não somos ímpios, nós somos justos. E nós seremos justos quando a nossa boca confessar, com fé, que justiça só existe em Jesus. E daí nós conduzimos a nossa vida com fidelidade a Deus, porque o justo viverá pela sua fidelidade. Entende isso? Tem que ter algo em nós que diz que nós somos esse justo. O que diz que eu sou justo? Porque eu sou evangélico? Não, porque eu sou fiel ao Senhor. O justo viverá pela sua fidelidade. E eu queria dizer para você uma coisa, você sabe que quem é fiel não volta atrás, né? Quem é fiel não falha, né? É? Sim ou não? Você tem uma pessoa do seu lado, você confia, essa pessoa é fiel. Ele falha? Quem é fiel não arreda o pé. Hebreus 10, a partir do 35, presta atenção, foi de onde Paulo tirou. Hebreus 10, 35. Por isso, não abra mão da confiança que vocês têm, porque ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Deus prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. O povo de Deus é justo, em nome de Jesus, amém? Porque é fiel a Deus, porque não volta, não retrocede, não olha para trás, não desiste não. Isso é sinal de fidelidade. Senão não tem justiça, não tem Deus. O povo de Israel aqui vivia uma situação que não era nada agradável diante de Deus, por isso não contavam com o Senhor. Tampouco o povo babilônico, porque para Deus nós precisamos buscar a justiça do reino de Deus, que não era visto nem em Israel nem na Babilônia. Agora, quem busca é justo, e quem é justo é fiel. É fiel porque não retrocede, porque sabe e crê que só confiando no Senhor, só sendo fiel a Ele, vai conseguir alguma coisa nessa vida, em nome de Jesus. Medida em nome de Jesus, amém? Nós vamos ter que parar de ler, mas assim, eu quero que você guarde esse contexto dessa primeira leitura. O momento aqui da profecia é muito significativo, nós estamos entendendo que Deus não é indiferente com o mal que se pratica nesse mundo. Às vezes a gente olha tantas situações à nossa volta, né? Tantas situações miseráveis, você fala, Deus não está vendo isso? Está. Abacuque, se o senhor não está vendo essa miséria? Estou. E o senhor não está nem aí? Estou e estou planejando. Estou e eu tenho que fazer. Eu estou e vai ter paga para isso. O Senhor não é indiferente com o mal que se pratica, Ele está vendo. E aí, mais que a gente às vezes acha que não está não, porque não está certo, o Senhor sempre dará a última palavra em qualquer situação na nossa vida, porque nós somos justos. Entenda isso. Na vida de Jeremias foi, na vida de Abacuque foi, o Senhor sempre dá a última palavra. Nós não oramos para o Senhor para receber dele o que nós queremos. Percebe? Nós oramos para nos render ao querer do Senhor. Isso é um ensinamento fundamental. E por isso entenda que a resposta de oração nem sempre vai ser a que você espera. Nem sempre. Não é a que nós esperamos e não vai ser no tempo que nós esperamos, mas vai ser tudo da forma e no tempo designado por Deus.
Às vezes, mas eu estou orando há 10 anos. Ore no tempo dele. E quando ele fizer, vai ser perfeito. Quando ele fizer, vai ser justo. Vai ser o melhor. Porque não adianta fazer com 10 minutos e depois desandar tudo de novo. Adianta? No momento adequado, no momento certo, o Senhor tem o melhor para cada um de nós. O tempo é o tempo que ele designa. Em nome de Jesus. Amém? Então, diante disso, é bom considerar, e eu já encerro, que não adianta nada essa ansiedade do nosso querer diante de Deus. Eu vejo um profeta sendo guiado pelo que ele estava vendo, por vista. Era um profeta, era um homem de Deus, mas estava sendo movido pela injustiça que ele via, e é toda a sua ansiedade do que ele queria que Deus fizesse. Mas veja, a situação pode ser claramente injusta, você não concorda, você acha que não está certo, você acha que Deus não devia, mas eu queria dizer para você, em nome de Jesus, espera, não desanime, coloca diante do Senhor, ore para se render aquilo que Deus tem para você. Senhor, eu sei que essa situação não é boa, eu sei que eu não estou vivendo isso, eu sei que isso não está certo, Deus, eu sei, mas Senhor, eu espero no Senhor. A providência é tua, eu sei que virá do Senhor, querido, em nome de Jesus, porque o texto garante hoje que no tempo designado por Ele, Ele virá e Ele não se atrasará. Deus é fiel, Deus é justo, entenda isso, e de nós Ele espera que nós tenhamos fé suficiente para aceitar e confessar diante dele que nós somos pecadores, reconhecer que a nossa medida de oração não serve para Deus. Você entende isso, sim ou não? É certo que nós temos que orar, nós temos que buscar em oração com o Senhor, mas a nossa medida de oração não serve, então nós oramos, mas nós temos que nos render a Ele, no tempo de Deus, na medida de Deus, confessar que só em Jesus Cristo existe justiça, só em Jesus Cristo existe a medida perfeita, porque assim nós seremos justos, e justo é fiel, e quem é justo e é fiel, pode esperar, porque Deus será na sua vida, em nome de Jesus, amém? Sempre lembra, eu e você somos justos, e nós vivemos por fé, nós vivemos por fé, e não por vista, o apóstolo Paulo vai falar isso, sim ou não? Quem tem fé e é fiel não troca, quem tem fé e é fiel não fica pulando de um lugar para outro, quem tem fé e é fiel não é uma hora, é tudo, depois é nada, não é inconstante, não retrocede, mas é firme, é decidido, porque nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, nós somos dos que vivem por fé, e por isso nós somos salvos, em nome de Jesus, amém? Você entende isso? Nós vamos continuar lendo esse texto da profecia, mais uma vez, para você tomar posse, porque é desse contexto todo, desse profeta indignado, inconformado, com o que ele estava vendo, e que Deus fala, você não está vendo o que eu estou vendo, Abacuque, você não está entendendo o que eu estou entendendo, você não está esperando o meu tempo, mas espere, porque se você espera, você verá, e é assim que Abacuque vai construir, e aí nós vamos ver o próximo capítulo, e você vai entender o sentido da figueira, porque ele vai dizer, ainda que nada dê certo nessa vida, ainda assim eu esperarei no Deus da minha salvação. Entende isso? Entende a beleza disso que a gente louva? Pois é. Espero que você tenha compreendido isso, porque é importante demais para a nossa vida, na nossa jornada com o Senhor. Para a gente ver a mão de Deus sobre nós, é preciso esse processo. É preciso essa fé. É preciso enxergar com os olhos da fé. Não por vista, mas com os olhos da fé, para poder se relacionar e falar com Deus na medida dele e não na nossa, em nome de Jesus. Amém? Compreenderam? Muito obrigado, Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus.